O que você faz nos últimos 30 segundos antes de um momento importante? Vai pensando aí do outro lado. Eu estava respirando fundo, vou repetir. Vai comigo. Tentando controlar a ansiedade para te ver de novo e dizer que bom que você escolheu a Rede Família para se informar. Pela primeira vez neste horário, é uma enorme honra inaugurar a nova programação do canal e começar com um bom dia. Mas então o que está acontecendo, você pode se perguntar, e eu vou te contar. Para chegarmos até esse momento, uma equipe brilhante tem trabalhado muito, sobretudo nos últimos dias, da direção da emissora, que de maneira muito audaciosa decidiu ampliar e avançar quando quase todo mundo fala em diminuir e retroceder, até a Ivete. E sabe quem é a Ivete? Foi ela que limpou cada canto, tirou pó de cada pedacinho desse lugar, para que eu, representando toda a nossa equipe, pudesse estar nesse espaço lindo. Resultado de um esforço coletivo e que foi construído para você. Porque é a sua confiança no nosso trabalho que está sentindo tudo isso. É a região de Campinas nos recebendo de braços abertos que nos movimenta a fazer mais, a nos empenhar ao máximo para que seja melhor. E o principal, que seja útil para você se informar, que seja suficiente para os anunciantes e parceiros gerarem novos negócios, que essa jornada que começa hoje seja transparente, ágil e correta, como toda notícia deve ser. E falando em notícia, no Edição Manhã desta segunda-feira, você vai ver. Homem morre após bater com carro de luxo na rodovia dos Bandeirantes, em Vinhedo. Dupla é detida por suspeita de roubar carro na madrugada de hoje em Campinas. De imediato, após dado voz de prisão, eles confessaram o roubo, alegando que o veículo seria usado para passeio. Um deles acabou de sair da cadeia recentemente, há 2 dias, pelo mesmo crime, que é o roubo, que é o artigo 157 do Código Penal. As filas geradas durante a vacinação contra a Covid-19 e o balanço do final de semana do toque de restrição. Após mulher cair do 3º andar de hotel pensando que estava indo ao banheiro, você vai entender mais sobre os riscos do sonambulismo. A pessoa perde a percepção da memória recente. Então, é onde é o estado mais perigoso, que essa pessoa pode ligar o fogo do fogão e deixar esse gás vazando. Então, essa que é a grande preocupação. E você vai conhecer parte das novas palavras que entraram para os dicionários. Será que você já usou alguma? Essas e outras notícias a partir de agora, no Edição Manhã. Ontem, um grave acidente na rodovia deixou uma vítima fatal. O condutor de 40 anos dirigia um veículo de luxo e morreu após colidir violentamente contra a traseira de um semi-reboque baú tracionado por um caminhão na altura do quilômetro 68, no interior da rodovia. Um parque de diversões em Vinhedo. Equipes de salvamento da rodovia tentaram salvar o motorista do veículo, mas ele não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, só que agora muita atenção. A perícia técnica constatou que o painel do veículo ficou travado em 290 km por hora. Já o trânsito ficou um pouco lento na região até a retirada do corpo do motorista e dos veículos envolvidos na colisão. Equipes do 1º BAEP receberam informações sobre o roubo a um veículo por 2 indivíduos na madrugada de hoje no bairro Mansões Santo Antônio, aqui em Campinas. As viaturas deslocaram em patrulhamento pela rodovia Anhanguera e na altura do Jardim Aurélia, no sentido capital, avistaram um veículo produto de roubo ocupado por 2 indivíduos que tentaram fugir pela mesma rodovia. Foi feito um breve acompanhamento e eles foram detidos na altura do Campinas Shopping. Os assaltantes foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional, onde ficaram presos à disposição da Justiça. O sargento que acompanhou a ocorrência falou sobre o caso. A gente estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim do Trevo. No momento que foi irradiado via Copom, a ocorrência de roubo ao veículo, onde foi levado por 2 indivíduos, um veículo Up, de cor preta, e tomaram sentido rodovia Dom Pedro. Diante dos fatos e por saber que a maioria das ocorrências nessa região toma direcionamento da rodovia Anhanguera, a gente direcionou o patrulhamento para a rodovia Anhanguera, onde deparamos com um veículo já em alta velocidade. Foi tentado efetuar a abordagem
porém passaram a se evadir-se. Evasão que durou aí cerca de 3 a 4 minutos. Com as palavras dos mesmos dos infratores, né, na altura do Campina Shopping, eles verificaram que era uma viatura de BAEP e resolveram se render. De imediato deram voz de prisão e direcionaram a ocorrência aqui para a segunda seccional. Inclusive, sargento, durante esse acompanhamento que foi rápido, né, mas ele sempre em alta velocidade ali, a gente consegue falar, por exemplo, até quanto que eles chegaram ou não tem essa noção assim? O veículo mais ou menos em torno de 160 a 180 por hora. Tá? Inclusive, quase bateram em 2 veículos pela rodovia. E aí, sargento, inclusive depois que vocês conseguem fazer a abordagem, então o que eles alegam para os senhores? Eles confessam, né, que praticaram? Como que foi isso? De imediato, após dar a voz de prisão, eles confessaram o roubo, alegando que o veículo seria usado para passeio. Já tinham passagens? Um deles acabou de sair da cadeia recentemente, há 2 dias, pelo mesmo crime, que é o roubo, que é o artigo 157 do Código Penal. É isso aí, né? Cometem o crime, colocam a vida de outras pessoas em risco. Foi na madrugada, pouca gente na rodovia, mas é muito importante prestar atenção sempre ao volante, porque você pode sim se deparar com esses marginais. Agora vamos ver o que a justiça vai definir sobre o destino desses dois, né? Desde a última sexta-feira, o governo do estado de São Paulo impôs o toque de restrição. A medida, na prática, queria evitar aglomerações, principalmente em bares e restaurantes. A gente monitorou essa situação durante todo o final de semana. Parece que, pelo horário, surtiu efeito de maneira geral na população, mas o que houve foi que aquelas festas clandestinas que já estavam acontecendo continuaram acontecendo. É só você abrir qualquer rede social que você vê, inclusive, seus amigos participando dessas festas. É uma lamentação sem fim, mas que a gente ainda está enfrentando. A gente espera que essa situação mude e que as pessoas tenham cada vez mais consciência a respeito disso, porque a gente não pode lidar com a Covid-19 passando por tudo isso, um ano inteiro de pandemia e ainda tendo que enfrentar o desrespeito. Porque você se aglomerar nesse momento, você desrespeitar a lei, é um desrespeito não só à legislação dos governantes e tudo mais, mas inclusive a parentes seus que perderam outros colegas, outros amigos. Eu acho que no segundo ano de pandemia, que é para onde a gente está se encaminhando, o respeito é o mínimo que a gente pode fazer. A Justiça de São Paulo determinou que um pai está proibido de visitar o filho por frequentar festas e baladas em plena pandemia. Os vídeos foram postados por ele mesmo nas redes sociais. A partir daí, a mãe entrou na Justiça pedindo... Você viu aí, né? Que situação. Estava comentando agora há pouco a respeito disso. Um pai colocando a própria vida do filho em risco. Acredito que a Justiça fez o seu papel, tentando evitar aí que a criança seja contaminada. Enfim, a gente também não sabe a situação dessa família, né? Se a mãe também tentou prejudicar o pai de alguma forma. Mas nesse caso é difícil de defender, meu amigo. Está errado. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, revelou que apenas uma dose da vacina da fabricante Pfizer já reduz a transmissão do viagem marcada, não sabe o que fazer, acaba indo, se arriscando e tendo que lidar com esses imprevistos. Infelizmente, são os tempos que nós estamos vivendo, né? Um dia típico de verão, tem calorão até o meio-dia, chuva forte à tarde e temperaturas mais amenas à noite. Então, haja saúde para tanta mudança. Isso porque essa variação no tempo altera a imunidade, aumentando o risco de doenças respiratórias. Mas você pode deixar o organismo mais forte com alguns cuidados. O Marcelo não sai de casa sem tomar 25 gotas de própolis e uma colher de pólen. Ele também aderiu a um suplemento para fortalecer os músculos e ossos. A vitamina D fica por conta das caminhadas ao sol. Ele está se sentindo tão bem que nem lembra a última vez que ficou doente. Aí eu faço tudo um combinadão aí, várias fibras, com este pozinho aí junto com leite, eu bato no liquidificador. E aí eu saio para fazer minha atividade. Mas faz um ano que nem tosse eu tenho. Receitas que, segundo esta endocrinologista, são mesmo eficientes. Ainda mais agora, quando estão todos em busca da tão famosa imunidade. Ela é importante para tudo, né? É o nosso sistema imunológico que protege todos os nossos sistemas digestivo, cardiovascular, neurológico. Uma imunidade boa deixa o nosso organismo mais forte, protegido. Para tentar afastar o novo coronavírus, muita gente reforçou os cuidados com a saúde. E nessa época do ano é ainda mais importante. Especialistas afirmam que a mudança frequente de temperatura
tem efeito sobre o organismo e pode deixar as pessoas com baixa imunidade, aumentando assim os riscos para doenças respiratórias, principalmente em idosos e crianças. Geralmente, por volta do período final de fevereiro, comecinho de março, a gente vê um aumento importante dos quadros respiratórios. É aquela coisa que a mãe fala e já sabe, já sei que nesse período meu filho vai ficar com mais secreção no nariz, com tosse, resfriadinho. Em 17 dias, a taxa de ocupação na unidade de internação deste hospital infantil passou de 54,2% para 92%. A maioria dos casos é de doenças respiratórias, não associadas à Covid-19. Uma gripe, uma virose, onde a gente fica com aquele nariz escorrendo, tosse, secreção. A variação das temperaturas sempre leva a Maria Luísa ao pronto-socorro. Aí ataca asma, tudo que é it também, rinite, sinusite, tudo, ataca tudo. A dona Maura também teve que correr para o hospital com o neto Cauê. Ele apareceu com febre, eu levei no posto, aí só que não diminui a febre, eu resolvi trazer, ele está tossindo e com febre. Para se prevenir, a dica é fácil: alimentação saudável, rica em vitaminas e se manter sempre hidratado. Então, evitar fritura, evitar industrializado, comer grãos naturais, ajuda a desinflamar o organismo, estimula a imunidade, praticar muita atividade física, beber bastante água. Eu vivo uma vida muito mais tranquila, assim, sentindo muito mais forte e preparado para encarar a pandemia, né? Estou falando aqui até agora sobre essa questão, né, da pandemia, que é o nosso assunto do momento. Difícil fugir, apesar das angulações diferentes que a gente faz. Mas olha essa, mesmo com toda a crise criada pela pandemia, alguns empresários do ramo de alimentação conseguiram aumentar os lucros e expandir os negócios. O investimento em uma cozinha profissional no começo do ano passado foi para produzir doces e fornecer para cafés e restaurantes. Quando o negócio começou a ficar movimentado, tudo parou por causa da pandemia. Bateu um desespero e a gente teria que correr para algum lado. E a gente foi para a venda direta para o consumidor, através de deliveries e principalmente rede social. Hoje, 70% da nossa venda é por rede social. Então, a gente cria conteúdo, ensina a fazer os doces em casa. Fala, pessoal, tudo bom? Amanhã vocês têm novidade, aguardem. Este foi o caminho para o sucesso. Nosso brigadeiro de leite com cereja, ó. Uma loja 100% virtual e vendas diretas para os clientes. A tentativa de só aguentar a crise virou uma doce história de bom negócio. A venda de rede social, ela cresceu umas 10, 15 vezes. Esta marca de cookies, um típico biscoito dos Estados Unidos, nasceu há 15 anos e tem 70 lojas no país. Uma tradição americana que conquistou os brasileiros. Quando a maior parte das lojas da franquia teve que fechar durante a quarentena, era preciso fazer os cookies chegarem até os clientes. Em um mês a gente levantou, juntamos com os franqueados, fizemos um comitê e construímos um e-commerce e começamos a trabalhar esse e-commerce como mais um canal. Então tudo isso tem ajudado bastante nesse processo da gente se preparar para tudo que vem. As vendas cresceram 400%. Foi criado um programa nacional de fidelidade com recompensas para os clientes e a marca vai inaugurar mais 6 lojas até o fim do mês. Soluções que vieram para quem soube entender o momento que passamos. É um olhar mais atento ao novo comportamento dos consumidores e atendê-los conforme os seus novos hábitos e necessidades, sem exclusividade, por exemplo, de um único canal de venda. Algumas marcas têm investido na chamada Dark Kitchen. São cozinhas escondidas onde o produto é feito, mas não existe atendimento ao público. Isso permite vender para clientes de uma determinada região com custos mais reduzidos. É exatamente o caso deste chefe confeiteiro. Na cozinha é produzido tudo o que é mostrado na vitrine virtual. Pedem pelo celular, ligam para a gente e retiram, passam aqui e retiram, como se fosse um drive-thru, sabe? Eles nem saem do carro. A marca de cookies também já está inaugurando 2 dessas cozinhas escondidas na cidade de São Paulo. Você experimenta a região para poder então montar uma loja física. Nessa hora, hein, vendo essa vitrine já dá vontade. Você viu aí que o segredo dos empresários é justamente o foco no serviço online. E é justamente por isso que eu quero convidar você a participar do Edição Manhã. Quem está acostumado com a Rede Família já fica com o WhatsApp aberto
agora não, tá? Pelo menos no Edição Manhã, você vai acessar o nosso Instagram, @canal Rede Família. @canal Rede Família. Aproveita, segue lá, já deixa seu like nas fotos. E um detalhe, quando você abrir o nosso perfil, @canal Rede Família, você vai ver uma foto com uma caneca muito especial do Edição Manhã. É nessa foto que você tem que comentar, para o seu comentário aparecer hoje, ainda hoje na nossa edição, tá? Então é só acessar no Instagram, @canal Rede Família, ir até a foto com a caneca do Edição Manhã e deixar o seu comentário. Assim que eu voltar, que eu vou fazer um intervalinho daqui a pouco, a gente já vai selecionar algumas mensagens para mostrar para você o que você está achando dessa estreia. Daqui a pouco também eu vou falar sobre as outras estreias, tá? A Rede Família está em festa porque hoje vem muita coisa pela frente, porque voltamos Campinas. E por falar nisso, vamos ver algumas imagens ao vivo da cidade, lá da região do Balão do Castelo. Olha aí, estamos ao vivo em Campinas. Você vai participando no Instagram, @canal Rede Família. Manhã tranquila em Campinas, hein? Bem tranquila, diferente de alguns flagrantes que a gente fez no final de semana, de muito movimento, mesmo com toque de restrição. Agora você vê aí, pelo menos nessa região da cidade, o trânsito fluindo bem. Vamos aproveitar para falar da temperatura. Hoje até existe a possibilidade de uma chuva, tá? Manhã de aquela coisa de verão, pode ser que chova, a temperatura máxima lá no meio da tarde pode chegar a 29 graus, a mínima nesse início de manhã e também à noite é de 19 graus, tá? Apesar dessa possibilidade de chuva nessa segunda-feira, tá aqui que a chance, pelo menos nesse momento, é de apenas 10%. Vai fazer calor nos próximos dias, tá? Já fica ligado aí na temperatura, porque terça e quarta quente, beirando aí os 30 graus. A seguir, tragédia em 2 cachoeiras diferentes do litoral de São Paulo. Em um único dia, 3 pessoas morreram e 5 foram resgatadas. O Edição Manhã volta já. Você vê aí imagens ao vivo, agora de outra região de Campinas, lá ao fundo o terminal rodoviário, a ponte estaiada. E a gente gosta de observar bem a Lix da Cunha ali, né? Que normalmente, se o trânsito tá difícil, é aí que a gente observa, é nessa região. Aparentemente tranquilo, fluindo normalmente, claro, com o movimento natural de segunda-feira, nesse horário da manhã, agora 9h01, mas fluindo tranquilamente. Qualquer novidade, algum acidente ou alguma coisa nesse sentido, atrapalhando o trânsito na cidade de Campinas ou em outra cidade da nossa região, estamos falando aqui para uma região enorme, não é? A gente mostra para você também aqui ao vivo. Vamos falar agora de uma tragédia em 2 cachoeiras diferentes do litoral de São Paulo. Isso aconteceu em um único dia. 3 pessoas morreram e 5 foram resgatadas. Em um dos casos, um homem de 23 anos morreu depois de ser levado pelas águas. Uma testemunha gravou os momentos de desespero. Ó, peraí. Eu vi uma imagem ali que eu gostei de ver, vou explicar o porquê, tá? Daqui a pouco a gente fala de tragédia. Eu vou sempre, esse compromisso com você eu vou manter, tá? Sempre que eu tiver um jeito de fugir da tragédia, eu vou fazer. Eu vi ali um grande amigo meu, é porque me disseram, era surpresa, tá? Me disseram que tinha uma surpresa. Então vamos ver, porque pelo que eu entendi tem recadinho nessa estreia. Vamos ver quem é. Fala, meu amigo Gustavo, tudo bem? Passando aqui para te desejar uma ótima estreia, que você tenha muito sucesso, muita luz, e eu tenho certeza que essa nova fase vai trazer muita informação para todos nós. Então, parabéns, meu amigo, e muito sucesso aí, tá? Olá, meu amigo Gustavo Nolasco, estou passando aqui para desejar muito sucesso para você nessa nova fase à frente do Edição Manhã e também para a Rede Família com a nova programação. Um beijo grande para todos vocês dessa região, ó, que mora no meu coração. Até mais. Vai gostar. Assim a gente já vai ficando emocionado, né? Você viu aí, não sei se apareceu para você, o primeiro era o Dionísio Freitas, apresentador da Record TV em Brasília. E o segundo é um repórter mais do que especial da Record TV em São Paulo, Tom Bueno. Foi um prazer receber essa mensagem de vocês. Muito obrigado, tá? Ó, tentei fugir, mas não vou conseguir, tá? Agora sim a gente vai ver aquela reportagem de uma tragédia nas cachoeiras do litoral de São Paulo, onde 3 pessoas morreram. Pode rodar.
O pedido de socorro foi gravado por uma outra vítima. O homem aparece ilhado. Estava chovendo, ninguém veio avisar que aqui tinha tromba d'água. E a administração do parque, vendo que estava chovendo, não veio tirar ninguém. Foi a última vez que o banhista foi visto com vida. Ele foi levado pela correnteza. Este vídeo foi feito minutos depois. Agora o fluxo de água ainda está mais forte e a aflição de quem aguarda o resgate também aumenta. Já foi uns 30 minutos. Tá lá, não veio ninguém aqui. O restante do grupo, que estava na Cachoeira do Melve, na Praia Grande, litoral paulista, foi resgatado. Mas Marcos Henrique, de 23 anos, não sobreviveu ao afogamento. Do alto, dá para ver como o leito do Rio Perequê, em Cubatão, está cheio. Foi o aumento repentino do nível que causou as trombas d'água em cachoeiras da região. Na trilha conhecida como Véu de Noiva, em Cubatão, um casal morreu e 5 pessoas precisaram ser resgatadas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar por causa da força d'água. Estas imagens foram gravadas pelos próprios tripulantes minutos antes dos salvamentos. Com a aeronave praticamente parada no ar, um dos policiais se prepara para descer com um equipamento similar ao de rapel, um teste de habilidades. Lá embaixo, eles agem rápido. Aqui uma das vítimas já aparece içada, subindo para a aeronave. Em seguida, mais uma pessoa chega a bordo. Um movimento errado pode colocar tudo em risco. Foram 50 minutos de muita adrenalina. Em seguida, o alívio. 5 pessoas salvas chegando em terra firme. Aí, ó, a gente está vendo aqui agora o Cabo Rios movimentando o guincho, né? É óbvio que no momento esse tripulante aqui ele estaria com capacete de salvamento, estaria com uma outra cadeirinha que a gente chama de nível 3, né? Para possibilitar ele a fazer uma descida mais segura, para estabelecer esse vínculo com as vítimas que estão no solo, preparar elas para eles serem içados, né? Enquanto um pilota a aeronave, o parceiro organiza as descidas. O comandante da aeronave avalia o local, verifica a situação, né, se é possível efetuar esse salvamento. E eu coordeno junto com ele a parte da tripulação, né, da descida dos tripulantes no guincho, né, que foi o equipamento que foi utilizado, né, nesse salvamento aí no Rio Perequê. A tripulação que desce para o resgate é treinada para sobreviver dias em áreas de mata. E neste caso, eles realmente corriam risco de ficar. Fizemos de tudo para que a operação ela fosse célere, porém com muita segurança, né? Mas assim que saímos da base, a gente já tinha em mente que a possibilidade de permanecer na mata era grande. Ana Lúcia foi uma das resgatadas. Ela jamais vai esquecer o que passou. Foi um momento de aflição, foi um momento assim de pânico, né? Um milagre, né? Porque fomos resgatados com vida, né? Uma pena que outras pessoas de outras cachoeiras vizinhas não tiveram a mesma sorte, né? Checar o tempo antes de pegar a trilha e estar em grupo não foram medidas suficientes para evitar o susto. Segundo o capitão, é preciso verificar se há previsão de chuva nas cabeceiras de rios. O cenário pode mudar de uma hora para outra. A orientação é nunca tentar atravessar as águas. Tente pedir ajuda se puder e sempre aguarde o socorro. As pessoas têm que entender que muitas vezes uma foto bonita ou um registro bacana que ele vai postar em rede social não vale a vida dele. Então ele tem sim que fazer um planejamento, encontrar pessoas que conhecem a região, guias profissionais que vão saber consultar a meteorologia para verificar se aquele local naquele momento é seguro para ele.
Mesmo diante da tragédia, não é? E a gente é solidário com as famílias, mas é importante a gente dizer também aqui do trabalho brilhante que esses profissionais de salvamento realizam, não é? Porque se não fosse eles, as vítimas seriam muito mais. É realmente um trabalho delicado, arriscado, e a gente também é solidário com esses profissionais e agradece a prontidão, não é? Nem sempre é possível, às vezes realmente é uma tragédia, às vezes a equipe não pode se arriscar, mas quando é possível, a gente vê que o empenho realmente faz toda a diferença. Vamos falar de uma história de reencontro. Uma família separada por 250 quilômetros de distância por 41 anos. No começo da década de 80, um casal entregou a filha para adoção porque não tinha condições de criá-la. Quando atingiu a maioridade, a jovem passou a procurar os pais. Foi uma longa jornada, com um final emocionante. 40 anos de espera. Eu vou dizer para ela. Eu pedi perdão para ela, né? Para ela me perdoar e que eu amo muito ela e que nunca esqueci dela. Uma mulher que passou a vida procurando pela mãe biológica. Eu acho assim que vai ser emocionante, né? Tanto para ela quanto para mim, porque eu senti muita falta dela todos esses anos e ela também deve ter sentido bastante a minha. Patrícia foi entregue para uma família adotiva que morava em Guarapuava, interior do Paraná, com poucos meses de vida. A mãe biológica afirma que nunca se conformou. Anos depois, ela e o marido voltaram a Guarapuava para tentar reaver a menina. Os dois foram até a casa da família que adotou Patrícia, mas receberam a informação de que os pais adotivos não moravam mais no local. Quando descobriu que era adotada, Patrícia passou a questionar os pais sobre suas verdadeiras origens. Eu já procurava, né? Fazia tempo no Face, daí eu não achava. Daí o meu marido falou assim, nossa, tem um site Busca Brasil. Daí eu falei, mas será que adianta? Ele falou, não custa tentar. O site foi criado pelo investigador Jairo Massen e por meio desse serviço, ele já conseguiu ajudar mais de 3.000 pessoas. Pais procurando os filhos, mãe procurando filhos, filhos procurando mães, irmãos, enfim. A gente utiliza as redes sociais, pesquisas em cartórios, a gente liga para antigos endereços de vizinhos que estavam por ali. Isso depende de cada caso, tá? Ele falou assim, eu achei tua família, mas na hora até então não acreditei, né? Achei que ele estava brincando. Falei, não pode, é uma brincadeira muito séria. Ele falou, não, é verdade, achei tua mãe e tuas irmãs. Os primeiros contatos foram com as irmãs e só pelo telefone. Sem contar nada para a mãe, elas organizaram um encontro em Jaraguá do Sul, na casa de uma delas. Seria o fim de uma dor imensa. Quem sabe a senhora não vai encontrar hoje mesmo? Eu espero que sim, né? Porque é muito longe para vir de Caminhos para cá, né? Expectativa também da família de Patrícia. Eu sempre ouvi a vida inteira ela falar, desde solteiro. Daí ela sempre quis ver a mãe dela, conhecer, né? A mãe verdadeira. Hora de acabar com tanta espera, tanta ansiedade. Cada uma veio de um lado para o encontro mais importante da vida delas. Ai, mãe. Eu nunca deixei de te amar, mãe. Sempre imaginei teu rostinho. Você é bonita também, mãe. Te amo, mãe. A vida separou nós, né? Uniu de novo. Eu pedia pra Deus que um dia você aparecesse. Obrigada por você ter vindo me encontrar. Eu ia, nem que seja no fim do mundo. Além da mãe, Patrícia pôde finalmente abraçar os irmãos. Eu não tenho nada que perdoar. Eu nunca guardei mágoa de nada e sempre pensei em amor. Você é que nem eu. O café da tarde nunca foi tão alegre. Hora de recuperar o tempo perdido. As irmãs logo descobrem afinidades. A Patrícia é bem igualzinha a nós, bem doidinha, querida, um amor de pessoa, um coração gigante. O que a senhora achou dela? Muito linda. Ela é muito linda. Ela é muito linda.
E boa pessoa, né? O que vale é bondade, ela é muito legal. Eu acho que ela vai conviver muito bem com nós, com a família toda. Por celular, Patrícia também conversou com o pai biológico, Valdevino. Amo ela, gosto muito dela, estou feliz de encontrar ela. Ela que me perdoa alguma coisa, né? E no mais, tudo bem. Para mim é a maior felicidade, né? É verdade. O senhor se arrepende de ter entregado a Patrícia para adoção? Muito. Muito. Mas para Patrícia, perdão é a palavra-chave. De olho no futuro, a família já planeja novos encontros, agora completa. Agora não vão mais se largar? Não, né? Agora completou os 6 irmãos. Família unida, né? Agora vai ser só alegria. E é isso que a gente deseja para essa família, né? Fiz questão de selecionar essa história para você. Eu acho que a gente tem que começar a segunda-feira, tem que começar o dia dessa forma, pelo menos com alguma coisa boa, alguma coisa leve. Eu me comprometo com você em tentar, pelo menos, trazer boas histórias todos os dias para que você comece bem o seu dia de verdade, tá? Prometi agora há pouco que a gente ia conversar com o pessoal do Instagram, vou cumprir agora, tá? Se você ainda não mandou sua mensagem, é @canal Rede Família. O sistema tá diferente, já expliquei. Se você chegou agora, presta atenção aí, tá? Em vez daquele WhatsApp tradicional que a gente sempre usa por aqui, a gente vai fazer um pouco diferente hoje, tá? Então você vai acessar o perfil Canal Rede Família no Instagram. Esse que aparece aí na sua tela, tá? @canal Rede Família. Vai ter uma foto com uma caneca bem bonita do Edição da Tarde. É nessa foto que você tem que comentar para sua mensagem aparecer aqui, assim como fizeram os nossos colegas agora. Vamos ver quem está comentando já a nossa estreia. O Maicon Magalhães. Aí eu dou valor, hein, Maicon? Que delícia ter seu comentário aqui. Parabéns, Rede Família, sucesso sempre. Precisamos de jornalismo assim cada vez mais. Quem mais? A Caroline. Ela disse que já deu uma olhada no site e que a nova programação está sensacional. Parabéns, Rede Família. É isso mesmo, Caroline. Grande beijo para você. A Carmen Lopes diz que essa é a melhor programação e que ela tá ligadinha na Rede Família. Diz que a equipe é maravilhosa. Assim vou ficar orgulhoso já, desde já, tá? Tem também a Casa da Chefe, olha aí. Sem dúvida vai ser sucesso, desejo tudo de maravilhoso sempre a toda a equipe. E @Gunolasco, já está aí divulgado no meu Instagram também, você sempre arrasa, então vai e brilha que o mundo te espera, meu querido. Que delícia de mensagem, um beijo, Karen. O Adriano Videira, tamo junto na estreia. Tem mais ou daqui a pouco? Daqui a pouco eu mostro mais algumas tô aqui. Vou ficar aqui. Daqui a pouco eu mostro mais algumas mensagens para você aí de casa, tá bom? Combinado? Vai mandando. Manda mais, tá bom? Manda mais que a gente gosta de receber. Só acessar @canal Rede Família, comentar na foto com a caneca do Edição da Tarde. A seguir, você vai ver o flagrante de covardia contra crianças em São Paulo. 2 bandidos em uma moto roubaram celulares de um grupo de amigos. É daqui a pouco, Edição da Tarde volta já. Agora 9h19 e você vê mais uma vez a região do Balão do Castelo. O movimento já ficou mais intenso, hein? 9h19 e o trânsito começa a pegar nessa região importantíssima ali do Jardim Chapadão. É linda essa imagem de Campinas, né? A gente adora, dá pra ver inclusive na faixa lá superior como tá o clima. Bom, tá fluindo tranquilo, tá mais intenso ali agora um ônibus passando, vários carros, mas assim... Tá fluindo bem, tá tranquilo por enquanto para o campineiro rodar pela cidade, tá? Enfim, a gente continua monitorando qualquer novidade do trânsito, você se liga no Edição Manhã. Ou é Edição Manhã, tá? Se você se lembra, eu era do Edição da Tarde, ainda tô me adaptando. Edição Manhã, de segunda a sexta às 8h30, combinado? Fala, meu amigo Gustavo, tudo bem? Tô passando aqui para desejar a você sucesso nessa nova fase, à frente do Edição Manhã. Todo sucesso para você e também para a programação, né? Nova programação da Rede Família. Tamo junto? Gustavo Nolasco, abraço do Peruca. Sucesso, meu irmão, arrebenta.
Tamo junto, peruca. Aliás, eu aprendi com esses caras, com esses grandes aí, que a gente tem que manter de maneira muito saudável esse contato com pessoas de emissoras diferentes. Fazemos parte do mesmo grupo, né, a Record TV, mas esse contato, o Peruca também faz um programa de manhã e fez questão de mandar mensagem. Isso é muito saudável, é importante que a gente seja unido como uma grande família. Beijo, Peruca. Muito obrigado pelas palavras, tá? Está preso um dos bandidos mais perigosos de São Paulo. Ele era procurado por diversos assaltos cinematográficos. De acordo com a polícia, ele participou do roubo a uma carga de ouro no aeroporto de Guarulhos e vários ataques a banco no interior de São Paulo. Carlos Wellington Marques de Jesus, de 36 anos, saiu do DEIC, na capital paulista, para fazer o exame de corpo de delito no IML, algemado nas mãos e nas pernas. Nem parecia um temido assaltante foragido há 3 anos. Ele estava sendo monitorado pela polícia há 2 semanas e foi preso quando chegava a uma academia de musculação na região central de São Paulo. A partir dessa informação, nós trabalhamos num perímetro que ele frequentaria. Pudemos identificar dentro de uma filtragem o possível veículo utilizado por ele. No momento da prisão, Carlos apresentou documentos falsos. No flat onde morava nos Jardins, região nobre da capital paulista, a polícia encontrou 2 pistolas. Uma das armas tem a numeração raspada e a outra possui um registro de furto. As acusações se somam a uma extensa ficha criminal. Carlos Wellington é apontado como um dos líderes de uma quadrilha de assaltantes de bancos e transportadoras de valores. Desde que fugiu em 2018 de um presídio em Teresina, no Piauí, onde cumpria pena de 35 anos por roubo mediante sequestro, o criminoso se envolveu em vários assaltos de grande porte, de acordo com a Polícia Civil. A ação mais ousada foi no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em julho de 2019. A quadrilha roubou 760 quilos de barras de ouro. No ano passado, a quadrilha fez mais estragos em assaltos no interior de São Paulo. Primeiro em Ourinhos, depois em Botucatu e no fim do ano em Araraquara. A participação dele é realmente efetiva, inclusive uma delas ele já está até com um mandado de prisão, que é o caso de Botucatu. O assalto em Botucatu foi uma ação cinematográfica e aterrorizou os moradores durante a madrugada. Os assaltantes explodiram uma agência bancária. A ação durou cerca de 3 horas. Os criminosos fizeram moradores reféns e ainda roubaram uma joalheria. Segundo a polícia, pelo menos 40 pessoas participaram do crime. 2 meses depois, Carlos William Marques de Jesus, irmão gêmeo de Carlos Wellington, foi preso num hospital da capital paulista. Ele estava prestes a ser submetido a uma operação para tirar do corpo 3 projéteis que ficaram alojados durante uma troca de tiros com a polícia. Além dos líderes da quadrilha, pelo menos mais 8 criminosos já foram presos pelo envolvimento no mega assalto de Botucatu. A polícia considera o crime esclarecido, mas ainda trabalha para recuperar o dinheiro roubado nessa e em outras ações da quadrilha. Esse dinheiro foi pulverizado. A partir de agora é onde esse dinheiro foi investido, né? Onde eles alocaram o dinheiro. Mais uma pausa no assunto sério. Eu estou recebendo várias chamadas aqui dos colegas que estão puxando a minha orelha. É edição manhã. Karina Rossi também vai estrear na Rede Família em novos programas. Um beijo para você que está acompanhando. E um pessoal sensacional do Jornalista Campineiro, tá? No Instagram. Sempre divulgam os nossos trabalhos, recebem a gente com tanto carinho. E já que estamos de volta com sede em Campinas, é uma honra terem vocês junto com a gente. Inclusive na produção aqui, tá? Olha a mensagem que eu recebi aqui. Bom dia, Gu. Você está falando edição da tarde a todo momento. Pede para o pessoal da produção ficar atento. Já me chamaram a atenção. Parabéns pelo trabalho de vocês. E me perdoem as falhas nessa primeira semana, tá? Edição manhã. Presta atenção, Nolasco. Vamos continuar com as notícias aqui. Uma adolescente de 17 anos foi surpreendida por um homem quando ia a pé para o trabalho na Grande São Paulo. Esse suspeito disse que estava armado e teria obrigado a menina a dar um abraço nele para fingir que eram namorados. Logo depois, ele pegou o celular dela e, em seguida, abusou sexualmente da jovem. O abusador, segundo a polícia, é esse homem que aparece no vídeo. Ele se chama Helder Souza da Silva e tem 35 anos. Ele já apareceu, atravessou a rua, estava com a latinha de cerveja na mão. Provavelmente estava
bêbado, vindo de alguma balada. E já chegou nela pedindo o celular, né? Passa o celular, ela ficou parada, paralisou. Aí daí ele já grudou na mão dela, falou para ela ficar quietinha, que aparecesse alguma polícia, algum conhecido. Era para ela fingir que ele era namorado dela, que ele se chamava Gabriel e que estava levando ela para o serviço. E já foi seguindo, levando ela para Viela, onde aconteceu tudo. A jovem saiu de casa por volta de 5h30 da manhã, como faz todos os dias. Ela caminha 2 quarteirões até o ponto de ônibus. De lá, vai para o trabalho no centro de Guarulhos. A adolescente contou à polícia que no dia do crime foi abordada por um homem armado. Ele obrigou a vítima a abraçá-lo, com a intenção de fingir que os dois eram namorados. Eles caminharam aproximadamente 500 metros até essa viela. Foi aqui que a vítima foi abusada sexualmente. Antes de fugir, o estuprador ainda roubou o celular da adolescente e depois saiu correndo. Aí já peguei a moto, saí correndo aqui no bairro para ver se eu achava ele correndo ainda, né? Só que daí, no caso, a gente andou tudo o bairro e nunca não encontrou nada, né? O padrasto da adolescente está inconformado. Saiu em busca de câmeras de segurança que ajudassem a investigação e encontrou. Quando o policial chegou, daí a gente foi com eles, analisou, bateu porta em casa para ver as câmeras, né? O que tinha acontecido, por onde que ele foi, para ver um trajeto que ele fez, né, nessa fuga, que ele desceu correndo. Pela primeira câmera que a gente viu, ele começou a descer a viela correndo. A mãe já não encontra palavras para diminuir o sofrimento da filha. Até ela mesma não quer sair de casa mais, não quer ir trabalhar. Ela já falou, mãe, enquanto ele estiver solto eu não saio de casa. E aí como que vamos ficar? Ninguém pode mais sair? Elder Souza da Silva já tem passagem pela polícia por roubo. Cumpriu a pena e desde agosto do ano passado está em liberdade. A jovem passou por exames de corpo de delito, tomou o coquetel para evitar doenças sexualmente transmissíveis e gestação. Pesadelo para todo mundo, toda a família, ninguém está conseguindo comer, dormir. Ninguém está dormindo, nós estamos dia e a noite acordado, dia e a noite, esperando não ver a hora de falar, pegou, pelo menos para dar aquele alívio. Covardia com essa jovem e mais covardia agora. Você vai ver agora um flagrante que aconteceu contra crianças em São Paulo. 2 bandidos em uma moto roubaram os celulares do grupo de amigos. Os ladrões chegaram de moto. Eles renderam as crianças e, numa ação rápida, pegaram os celulares. A mais nova do grupo tem 10 anos. É ela que aparece tentando escapar, mas acaba cercada pelo ladrão. Eu tentei correr, só que eles cataram o celular da minha mão. Eles falaram alguma coisa? Eu não ouvi nada, só ouvi eles falando oi, senhor, pro meu amigo. Os ladrões ainda não foram identificados. As câmeras de segurança já estão com a Polícia Civil e devem ajudar na investigação. Os pais dizem que os filhos vão continuar brincando na rua, mas agora sem celular. A minha filha até falou que não quer nem sair pra rua mais. Eu falei assim, não é bem por aí, entendeu? Você pode sair tudo, mas celular pra rua, nunca mais. Você já passou por isso? Já foi assaltado, atacado? Conhece alguém que já foi? Comenta no nosso Instagram, @canal Rede Família. Você vai na foto, tem uma caneca lá do Edição Manhã. Edição Manhã, pessoal, eu acertei, tá? Comenta lá embaixo o que você acha desse assunto, se você já passou por isso, já teve celular furtado, se já conhece alguém que passou por isso, e manda a sua mensagem, assim como fizeram esses convidados especiais do Edição Manhã. Pode rodar, quem está conversando com a gente aqui, é muito importante esse contato nosso, tá? Eu adoro falar com você, só que tem essa regra, para a gente conseguir se comunicar, você tem que comentar no @Canal Rede Família. Entra na foto do Edição Manhã, faz o seu comentário e ele pode aparecer aqui na nossa tela. Tem mensagens ou ainda não, produção? Se tiver, pode colocar. Tem sim. Abel, bolos e doces. Eu adoro gente que já se divulga. Tem que ser esperto mesmo, pessoal. Bom dia, ela tá ligadinha e tá tudo uma delícia de se ver. Ela deseja muita sorte para mim e para toda a equipe. Você está um arraso. Beijos, Bel. Coisa linda. Eu sei que a Bel é de Limeira. A Bel é fã de carteirinha. Beijo para você. Quem mais? Tem mais mensagens? Pode rodar. Por enquanto é só da Bel. Olha a Bel divulgada aí. A Bel, aqui, pessoal. A Bel tá bem divulgada. Daqui a pouco a gente conversa mais. Desce o dedo no nosso Instagram. Vai lá, @Canal Rede Família. A foto do Edição da Tarde. Comenta na foto e a gente bate um papo. Falta meia hora ainda de jornal, tá? A gente vai até às 10, agora 9h30. Então manda sua mensagem que dá tempo. A seguir,
o alto risco... Não. Nada de seguir, eu quero mensagem. Já que entrou, bota lá pra gente ver. É mensagem do Arthur Moreira. Bom dia, equipe do Edição Manhã. Até o Arthur tá ligado, já colocou a hashtag e eu apanhando aqui ainda. Parabéns, canal Rede Família, pela estreia. Muito obrigado, Arthur. O Fabiano Veríssimo. Parabéns, Rede Família, essa nova grade tá demais. Parabéns, um show de talento e simpatia. Arrasa. Muito obrigado, Fabiano. O Arthur Moreira dando os parabéns pela programação. Os programas são excelentes. Muita sorte para a equipe da RF. É isso aí, Arthur. Um grande abraço para você. Continue se ligando na Rede Família. Hoje, recheada de estreias. Combinado, pessoal? E a gente mostra para você daqui a pouco, porque eu vou ter convidado ainda. Tem gente divulgando os novos programas, só que eu mostro depois do intervalo. E você vai ver também o alto risco gerado pelo sonambulismo. Uma médica caiu do 3º andar de um prédio pensando que estava indo ao banheiro. Já pensou? É daqui a pouco. Gustavo, meu amigo, Zuca passando por aqui para desejar boa sorte nesta nova missão. Vem aí o Edição Manhã. A região de Campinas vai ficar com tudo o que precisa. Informação de qualidade, afinal, é o que o telespectador quer, é o que a gente quer. É a notícia, é a informação bem apurada. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Aliás, como toda a nova grade da Rede Família. Então, muito sucesso para vocês. Edição Manhã com o Gustavo e uma programação maravilhosa. Abraço carinhoso. Tem produtor e apresentador da Rede Família que fala o coração chega a ficar quentinho. E fica mesmo. Muito obrigado, Zucatelli, pelas palavras. É sempre um prazer receber carinho de amigos que tem tanta relevância, não é? E a gente fica muito feliz, feliz mesmo. Quanto ao sucesso, ele já está acontecendo aqui, tá? Estou recebendo muitas mensagens dos amigos, você segue fazendo isso, só que não no WhatsApp, é no Instagram, no @canal Rede Família. Olha, eu falei que hoje a Rede Família está recheada de estreias. Daqui a pouco a gente vai receber aqui o Felipe Pereira, do Tar no Ar Campinas. Depois vem o Edinho Fernandes com a Larissa Israel em novo horário, a partir das 3 da tarde, às 5h30, mais cedo, RF News com a Marielle Jacom. Só que hoje, para os fãs de esporte que estavam abandonados, tem o retorno do esporte da Rede Família com a Ana Cecília Pereira. E ela já traz uns destaques para a gente. Pode rodar. Oi, Gustavo, bom dia para você, para todo mundo que está ligado no Edição Manhã. Olha, o esporte na Rede Família chega só mais tarde, eu acabei aqui de fazer meu treino e queria aproveitar para falar os destaques de hoje. A gente fala aí das estreias das equipes na Série A1 e na A2 do Campeonato Paulista. Por enquanto, só o 15 de Piracicaba, da nossa região, é que ganhou, viu? A gente mostra os gols e, claro, eu conto com a participação do nosso telespectador no Ligados do Esporte, que começa às 7 horas da noite. Está todo mundo convocado para essa estreia, viu? Até mais tarde. Ó, Gustavo, arrebenta aí, viu? Ana Cecília Pereira é que vai arrebentar tudo às 7 da noite na tela da Rede Família. Fique de olho para saber tudo sobre o seu time do coração, não só no futebol, mas também outros esportes. Beijão, eu sei que você vai arrasar logo mais, tá? O Rio Pinheiros é um dos maiores de São Paulo e tem ciclovia e até linha de trem que passam na sua margem. Apesar das águas poluídas, o rio atrai muitos animais para a região e alguns acabam correndo riscos. Uma ONG agora fez um trabalho de resgate e você vai ver como funciona. Mesmo com toda a poluição, existe vida às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo. Mas os animais que vivem por aqui precisam de cuidados. Além dos animais silvestres que tem aqui, como as capivaras, cobras, lagartos, diversas espécies de pássaros, preás, aparece muito cachorro e gato abandonado, não necessariamente abandonados aqui dentro, mas abandonados nas redondezas, e eles acabam parando aqui dentro. São 22 quilômetros de ciclovia ao longo do Rio Pinheiros, uma área que é cercada.
E, Mário, os animais que aparecem aqui, os cães, os gatos, eles acabam chegando aqui porque eles vêm da rua mesmo e acabam ficando presos aqui, né? Exatamente. A maioria acaba aparecendo pelos trilhos do trem e vem parar aqui dentro. Então, a gente resgata, leva ou para lar temporário ou para hotelzinho. Aí a gente, se tiver doente, precisa de cirurgia, cuida. Assim que tiver bom, castra, vacina, dá vermífugo, antipulgas, todo o pacote completo e põe para adoção. Um dos animais resgatados é este gatinho recém-nascido. Ele deve ter 20 dias de vida, então a gente tem que, né, simular a mãe lambendo, tem que dar mamar, mas ele já tem um casal adotante esperando, assim que ele tiver liberado, ele já tem um lar para ir. Na área vivem cerca de 60 capivaras. Pelo menos 10 estão feridas por causa da sujeira que chega ao rio. Essas sujeiras, cordas, panos, prendem na cintura, no pescoço, e elas vão crescendo, isso vai entrando, vai rasgando a pele no entorno delas inteiro. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não pode jogar o lixo fora do lixo, por favor. Trabalhar com as capivaras é um desafio. Como vivem parte do tempo na água, a captura é difícil. Elas são muito ariscas e a mãe, perto das filhotes, fica muito brava. Para se aproximar das capivaras, os veterinários fazem um condicionamento com oferta de comida. Depois, as que precisam poderão receber tratamento. A gente, aos pouquinhos, vai se infiltrando no grupo para elas deixarem a gente ficar mais próximos e, muito em breve, ajudar essas bichinhas que estão machucadas. Agora há pouco eu disse sobre um caso de uma médica que acabou durante a noite, estava dormindo, tá? Pensou que estava indo no banheiro e o que ela fez? O áudio está vazando aqui, pessoal. Ela pegou, estava indo ao banheiro, acabou caindo do 3º andar de um hotel. Uma médica estava indo ao banheiro, acabou caindo. E o que é isso? É o sonambulismo. Mas do que se trata, né? Quem que ele atinge? Existe algum meio de se proteger? Recentemente, essa médica passou por isso. E a gente vai entender um pouco melhor, porque ela continua internada e vai ser transferida de hospital. Só que esse distúrbio, ele é mais comum em crianças. Só que adultos com altos níveis de estresse também podem desenvolver o problema. Depois de um dia inteiro de trabalho, você chega em casa e finalmente pode ir para o quarto dormir um pouco. Só que algumas horas depois, acorda no sofá da sala sem se lembrar de nada. A Michele sofreu isso na infância e agora, aos 37 anos, enfrentou tudo de novo. Eu durmo em cima, eu desço as escadas, venho, pego água e quando eu vejo eu estou na cozinha. Aí eu falo, nossa, tive sonambulismo. O sonambulismo é um distúrbio neurológico. É mais comum nas crianças que ainda estão com o cérebro em desenvolvimento. Nos adultos está diretamente relacionado ao estilo de vida. Pessoas ansiosas ou estressadas demais são as mais propícias a desenvolver o quadro. A correria da vida moderna provocou mais este problema. Foi o que aconteceu com a fisioterapeuta Thalissa Oliveira Taques, de 27 anos. Profissional da linha de frente no combate ao coronavírus, tirou uns dias de folga para aliviar o estresse, mas sonâmbula caiu da janela do 3º andar de um hotel no Rio de Janeiro. Ela está internada no hospital particular em Copacabana, na zona sul da cidade, e a família começou a juntar dinheiro para transferi-la para Cuiabá, onde mora. Este médico explica que antes dos remédios, o tratamento começa em casa, prestando atenção na qualidade do sono da família. Quanto tempo depois que ela inicia de dormir, que ela começa a apresentar o sonambulismo? Exatamente. Se depois de 2 horas, 1 hora, ela começa a apresentar essa questão de se movimentar, levantar da cama, andar pela casa, você abordar essa pessoa, começar a tirar ela desse sono e fazer de novo ela voltar a dormir. O sonambulismo pode proporcionar as mais embaraçosas e perigosas situações. A pessoa perde a percepção da memória recente. Então, é onde é o estado mais perigoso, que essa pessoa pode ligar o fogo do fogão e deixar esse gás vazando. Então, essa que é a grande preocupação. A Michele continua se cuidando. Botou uma fechadura mais forte e, como mora no 5º andar, sempre tranca a janela do quarto antes de dormir. Eu optei pela parte natural, então eu mesmo fabrico chás. E quando eu vejo que eu estou tendo um dia muito agitado, eu já começo a tomar o chá à tarde e faço automeditação. Coloco no fone de ouvido antes de dormir,
poder tentar ter um sono mais tranquilo. Aliás, você já fez essa lista de quantos problemas o estresse é capaz de causar? Esse é só mais um deles. Lembrando, pessoal, que tudo se volta para isso. Então, eu sei que é difícil. Estamos em tempos difíceis, em situações difíceis. Mas a hora que o bicho pega, tenta se acalmar. Porque se você se render ao estresse, é nisso. É sonambulismo, é problema no coração, enfim, a gente tem que se cuidar, tá? Entre as novidades da Rede Família, temos também novas equipes em Campinas. Uma delas é a repórter Alana Freitas, que vai fazer agora a sua estreia. Bem-vinda, em primeiro lugar, Alana, ao Edição Manhã. Qual que é o seu destaque do dia? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia também para você que está em casa acompanhando a Rede Família. Olha só, o lockdown em Mogi Guaçu começa nesta terça-feira. Serão aí 8 dias. Então começa amanhã, 12h01 e vai até as 23h59. Segundo a prefeitura da cidade, essa decisão precisou ser tomada porque ao longo dos últimos 15 dias, Mogi Guaçu registrou mais de 800 novos casos da Covid-19, com a média superior a 1,5 morte diária. Olha só que situação crítica. Os leitos da UTI de hospitais públicos e privados já ultrapassaram 100% de ocupação. E alguns pacientes, inclusive, estão recebendo atendimento nos corredores dos hospitais, tanto dos hospitais públicos quanto privado. Por isso, essa decisão da Prefeitura. O aumento no período de internações nos últimos 15 dias superou, foi a 34%, e essa taxa de letalidade da doença está maior, 2 vezes maior do que a registrada até o fim do ano passado na cidade. O aumento no período de internações também aumentou muito, mais de 30%. E a Prefeitura ressalta que há projeções que indicam um colapso. Por isso, foi tão importante tomar essa decisão aí e implementar o lockdown, que vai de terça-feira até o dia 8 de março. E atenção para os moradores aí da região, para entender como é que vai funcionar, viu? A Prefeitura trouxe informações importantes. Só vão poder sair os cidadãos para comprar remédios, atendimento médico, embarque e desembarque em terminais rodoviários, prestações de serviços permitidos aí pelo decreto, que estão na descrição do decreto, sair para o trabalho, necessidades inadiáveis, né, para você, para a própria pessoa ou terceiros, saúde, atendimento médico nesse sentido. E também para animais, caso os animais precisem de atendimentos médicos, será possível aí, é previsto no decreto que o dono possa sair e levá-lo. Caso seja abordado pela fiscalização, o cidadão vai ter que apresentar um documento de identidade. E além de se identificar, ele também tem que comprovar que o motivo dessa saída é importante. De que forma que ele vai fazer isso? Pode ser uma nota fiscal de compra, ou também pode ser de farmácia, um ticket de viagem, enfim. Uma declaração que comprove isso, para que ele não seja aí penalizado. É com você, Gustavo. Muito obrigado, Alana, pelas suas informações. A Alana vai estar conosco todos os dias, então você se prepara para ver bastante as mensagens, as notícias trazidas por ela com muita credibilidade aqui na nossa região. A Alana está chegando na nossa região e posso te falar uma coisa? Isso é muito importante. A gente poderia ter selecionado qualquer equipe aqui da nossa região que já conhece muito bem, não é, as nossas cidades aqui, só que esse olhar diferente, esse olhar de outro estado vai fazer total diferença e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem-vinda, é um prazer ter você na nossa equipe, tá? Vamos agora conversar com o pessoal do Instagram, no @canal Rede Família. Você entra, tem a foto da canequinha do Edição Manhã, você manda sua mensagem e conversa comigo ao vivo, agora aqui na reta final do Edição Manhã. Pode colocar na tela quem é que está querendo conversar, tô até gago. Quem é que está querendo conversar com a gente? É o Richard Oliveira. Bom dia, galera abençoada. Uma frase top para vocês. Lutar, lutar até que cordeiros virem leões. Vocês são elites entre as elites. Ô, Richard, essa já é aquela tipo de frase que você já anota para fazer a tatuagem depois, hein? Eu gostei, já vou tirar um print da tela. Quem sabe? Eu que não tenho tatuagem nenhuma, quem sabe vou meter lá, lutar, lutar até que cordeiros virem leões. Obrigado pela sua mensagem. Quem mais quer conversar com o Edição Manhã é o Milton Matos. Boa sorte a toda a equipe que faz o Edição Manhã. Ótima estreia. Hoje é o dia da estreia, só que
A gente vai estar aqui durante toda a semana, tá? De segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã. Eu espero esse contato com você, sempre comentando as notícias, interagindo e olha, mandando também as suas denúncias, as suas sugestões de pauta. Isso é fundamental. Daqui a pouco você vai ver que 1000 novas palavras entraram para os dicionários e você vai conhecer algumas delas. Você sabe de alguma nova? Já está usando? Às vezes você nem sabe dessa palavra nova e já está falando. Eu vou querer saber também do Felipe Pereira, se ele conhece alguma dessas novas palavras. Ele estreia daqui a pouco, tá no Ar Campinas. Eu volto já com o Edição Manhã. Olá amigos, aqui Reinaldo Gotino, estou passando para deixar um grande abraço para o Gustavo Nolasco, sucesso aí nessa nova empreitada, muitas felicidades e muita comunicação. Valeu, um beijo grande, valeu, tchau, tchau. É isso, muita comunicação, Gotino. Muito obrigado pelas suas palavras, tá? Olha, daqui a pouco tem estreia aqui, só que antes eu quero falar com você sobre algumas novas palavras que entraram para os dicionários. Eu vou revelar até o número, tá? São 1000. E a língua portuguesa vem sofrendo muitas alterações. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos, tá? E depois de um novo acordo ortográfico, que já está em vigor e padroniza a escrita em diversos países, surgem algumas novidades. Agora a gente vai conhecer algumas dessas. Inclusive, tem uma palavra que eu quero perguntar se você sabe. É faunoduto. Você já ouviu falar? Presta atenção. Afrofuturicista. Afrofuturista, não? Futurista. Faunoduto. Faunoduto. Elas parecem até trava-línguas, mas acredite, são algumas das novas palavras da língua portuguesa identificadas pela Academia Brasileira de Letras. Palavras que serão incluídas na 6ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. A nova edição do VOLP sairá no 2º semestre deste ano. Ela terá 1000 palavras a mais do que a anterior. Lançada em 2009, a última edição contava com 381.000 palavras. Só depois de serem publicadas no VOLP é que as palavras aparecem nos dicionários. O VOLP é um vocabulário ortográfico da língua portuguesa e a intenção dele é realmente essa, a ortografia. Ele não é um dicionário que vai trazer definições. Para matar a curiosidade, afrofuturista é um movimento que usa a ficção científica para criar narrativas de empoderamento dos negros. Sobre os faunadutos, eles são passagens sob rodovias para a travessia dos bichos. A gente já estava num clima aqui de descontração, porque é assim que vai ser na Rede Família, tá? Olha quem eu tenho aqui comigo, pessoal. Felipe Pereira, a nova estrela da Rede Família. Daqui a pouco ele estreia. A gente estava discutindo aqui, vou até revelar para você. Ele viu no texto que eu preparei aqui para ele, eu coloquei lá assim, o dono do Tá no Ar Campinas. Ele falou assim, não sou o dono. Não sou o dono. Gente... é o dono, vai cuidar bem. Felipe, muito bem-vindo à Edição Manhã. É um dia muito especial, você sabe, para mim, para a Rede Família e para toda a nossa equipe. Bem-vindo oficialmente. E eu quero que você conte para os nossos telespectadores que já estão ligados com a gente desde o início da manhã, o que podem esperar para daqui a pouco, a partir das 11. Oi, Gustavo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Aliás, gente, eu tô apaixonado por esse cenário, para ser muito sincero para vocês. Tá muito bonito, tá muito bonito. Você ficou bem nele, hein? Então, né? Ó. Mas a cor muda, tá? Essa daqui é a cor essa aqui é a cor do Edição Manhã. Não Tá no Ar Campinas, tem uma nova cor para mostrar para vocês. O Tá no Ar Campinas chega daqui a pouquinho às 11 horas da manhã e nós vamos trazer as principais notícias dessa manhã. A Alana Freitas vai estar de volta com a gente para comentar sobre o lockdown em Mogi Guaçu. Afinal de contas, é a primeira cidade aqui da nossa região que adota o lockdown por causa do coronavírus. Nós também vamos relembrar, viu, Gustavo, sobre a questão do menino encontrado dentro de um barril. O menino encontrado dentro de um barril, caso completa um mês.
hoje e nós vamos comentar como é que está a situação dele. Estou aguardando novas informações e se tudo correr bem, Gustavo Nolasco, nós vamos ter informações em primeira mão sobre o estado de saúde do menino. Menino que foi encontrado dentro de um barril na cidade de Campinas. Fora isso, tem prestação de serviço, tem a previsão do tempo, tem o trânsito, tem dicas, tem bloqueio acontecendo hoje na cidade de Campinas. A gente vai contar tudinho para vocês a partir das 11 horas da manhã aqui no Tá No Ar Campinas. Felipe, só para a gente arrematar aqui sua participação, você estava citando esse caso grotesco, a gente pode falar assim, não é, que comoveu o país inteiro. Importante você falar a respeito disso. Agora, essa situação colocou Campinas em uma posição delicada, né? O Brasil inteiro olhou para a cidade e ficou chocado com o que viu. Você não pode adiantar nada para a gente, se já tem alguma informação a respeito desse menino? Eu sei que a sua equipe e vocês estão investigando ainda essa história, mas só para a gente cumprir o nosso compromisso com a informação. Exatamente. Pelo menos, de maneira geral, ele está bem? Ele está bem. A notícia que nós temos é que o menino está bem, ele está em um abrigo aqui da cidade de Campinas. Evidentemente que o abrigo não é divulgado para não se gerar mais comoção, mas a gente sabe que ele está bem de saúde, os problemas causados pela desnutrição e a desidratação já foram curados. Apenas uma equipe de psicólogos continua acompanhando ele por causa de toda a situação. Ele passou mais de um mês no barril, mas pelo menos por enquanto a notícia que se tem é que ele se recupera muito bem. Agora, antes da gente encerrar aqui, Felipe, eu queria saber o seguinte. Você é, tipo, aquelas pessoas que ficam na internet o dia inteiro ou não? Fica. Fica. E como? Você sabe que tem muita criança fazendo sucesso na internet. Então, né? Tem. Mas assim, eles têm milhares de seguidores. Eles arrasam. A gente... Você não. É que eu já tô com uma certa idade, Felipe. Então, até parece. Tá difícil. Quem vê pensa que ele tem 5 anos a mais que eu. Tá Quem difícil. vê pensa que ele é mais velho. Eu olho essa criançada e fico... Não é possível. Não, eu também. Mas é possível. É possível. E a gente vai ver agora que as crianças estão dominando as redes sociais, tá? Elas estão dominando as redes sociais, só que isso também, pessoal, pode representar... Vamos aqui? 2. Isso. Aqui. Agora sim. Quero contar para você que essa exposição das crianças na rede social também podem trazer alguns prejuízos. E por isso a gente traz alguns especialistas agora para que você fique atento. Dá para brincar, pode brincar, mas com muita calma. Papais, fiquem de olho, prestem atenção. O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta antiga, que tinha respostas como médico, advogado, artista, hoje em dia mudou. A maioria das crianças tem um novo sonho: ser youtuber. Inscreve do canal! O fascínio de aparecer nas redes sociais, a fama instantânea, o dinheiro que alguns fazem questão de exibir tem mexido com a cabeça das crianças, mas principalmente com a de alguns pais. Sem medir as consequências dessa exposição, podem colocar os filhos em risco, obrigando-os a gravar sem vontade, gerando uma espécie de trabalho infantil que é proibido por lei e que pode causar prejuízos psicológicos e sociais no futuro. Acorda, Bel! E não se iluda. Nesse meio competitivo, a realidade é que são poucos os canais que realmente ganham dinheiro. É isso aí. Eu coloquei um trechinho dessa matéria justamente para instigar você a prestar muita atenção nesse assunto, porque amanhã eu prometo trazer essa matéria na íntegra, na íntegra, para você prestar bastante atenção, tá? A gente vai falar muito sobre questões de saúde aqui e uma delas é essa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, tá? O Edição Manhã fica por aqui. Logo mais às 11, como você soube agora há pouco, tem as informações do Tá No Ar Campinas com o Felipe Pereira. E ainda hoje tem Alerta Total às 3 da tarde com Edinho Fernandes e Larissa Israel. Tem também o RF News às 5h30 com a Marielle Jacom. E o Ligados no Esporte às 7 da noite com a Ana Cecília Pereira. Um excelente dia para você. A gente tem imagens aqui de Campinas. Pode colocar pro pessoal aí de casa. A gente vai se ver amanhã. Olha aí. Essa é a Avenida Francisco de Paula Souza, lá na região do São Gabriel. Quase em Valinhos, hein? Quase em Valinhos. Movimento também bastante tranquilo nesse horário. 10 da manhã, pessoal, das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, tem Edição Manhã. E eu vou te esperar com o maior carinho do mundo amanhã. Posso contar com você? Corre nas redes sociais, canal Rede Família no Instagram, comenta bastante, porque agora eu vou responder um por um. Combinado? A gente se vê amanhã. Até lá.